Nós avisamos que nesta manhã teremos uma devocional, mas eu queria deixar um texto para vocês. Eu queria que vocês voltassem ao Salmo 90, versículo 17. Penso que este versículo 17 também tem conduzido-nos em tudo. É um texto que Deus fala muito ao meu coração. Quando este salmo é escrito por Moisés, vocês sabem que nós temos num saltério 150 capítulos. Este é o salmo mais antigo escrito. Não sei se vocês sabiam disso. Tem mais de 3.500 anos. Escrito por Moisés. De maneira muito sábia, ele apresenta-nos aqui a grandiosidade, a eternidade de Deus, em disparidade, a nossa transitoriedade, a nossa limitação, a nossa finitude. E ele cria, de maneira muito clara, um contexto aqui, claro, iluminado por Deus. Essa poesia é fantástica. E ele chega no verso 17 e diz o seguinte: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Misericórdia, amém, gente? Nós estamos pedindo a Deus que Deus confirme as obras. Antes de olhar para esse versículo 17, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Alguns estudiosos defendem a vida de Moisés em três etapas, divididas em 40 anos. Por que Moisés escreve esse livro? Vocês vão entender por que esse capítulo, porque ele fala isso com muita autoridade. Eles falam que Moisés, nos 40 primeiros anos, ele aprendeu a ser alguém, nos seus primeiros 40 anos, aprendendo a ser alguém. Nós conhecemos a história. Moisés é fruto da provisão, da intervenção, da graça do Senhor, da preservação. Moisés nasce num contexto de perseguição, queridos, e vocês sabem que uma criança, ao nascer naquele contexto, filha de um israelita, essa criança ou era morta à espada pelo exército egípcio, ou era jogada no rio Nilo. A mãe de Moisés tem uma belíssima ideia, mas por trás desta ideia nós temos um plano soberano, poderoso, que de maneira soberana Moisés é preservado. E os estudiosos vão dizer que nos primeiros 40 anos de Moisés, ele aprendeu a ser alguém. Por quê? Porque ele cresce ali no palácio. A melhor educação, os melhores diplomas, os melhores ensinos, os melhores legados. Então ele passou 40 anos iniciais de sua vida aprendendo a ser alguém. Ele tenta agir a motu próprio, ele tenta agir sem a orientação de Deus, ele faz besteira. E note bem, todas as vezes que nós queremos agir por nós mesmos, nós iremos fazer besteiras. Ele agiu e foi necessário Moisés fugir para o deserto. Aí vem a segunda parte da vida de Moisés. Dos 40 aos 80 anos, Moisés aprendeu a ser ninguém. Porque ele foi cuidar de ovelhas num deserto árido, seco, distante, longe do palácio, longe de uma educação. E ali, nesses 40 anos, Moisés aprendeu a ser ninguém. Alguém isolado, alguém distante, alguém que não tinha tanta projeção quando do palácio. E ele aprendeu 40 anos, longos anos, aprendendo a ser ninguém, irmãos. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés trabalhou muito, ralou muito, e distante, longe, porque Deus estava forjando o seu caráter e revelando a ele mesmo que longe do Senhor ele não era ninguém. Então ele passa 40 anos aprendendo que não é ninguém. Mas dos 80 aos 120 anos, nós entendemos que Deus usa
até aqueles que falam assim: eu não sou ninguém, porque a glória do Senhor, aleluia. E dos 80 aos 120 anos, Moisés descobriu que Deus era tudo. Louvado seja Deus. Deus era tudo, e nós conhecemos a história. Foi no deserto, quando ele estava aprendendo a ser ninguém, que Deus se revelou a ele, em uma sarça, que era uma coisa tão corriqueira, comum, irmãos. Alguém certa vez me perguntou: pastor, o que com certeza o que impressionou Moisés naquele ato, o extraordinário, foi a sarça pegar fogo. Eu disse: não, querido, era muito comum naquele contexto. As sarças, elas pegavam fogo pelo calor, pelo deserto árido. Isso era muito ordinário naquele tempo. O que se tornou extraordinário é que em algum momento ele, que estava acostumado a sentar e a cuidar das ovelhas naquele deserto, naquele dia, esta sarça estava queimando, mas a expressão usada no texto é que ela não se consumia, ou seja, ela mantinha estava mantendo, melhor dizendo, a sua característica original. Ela não se consumia, e Moisés se aproximou. Foi nesse momento que ele recebe um chamado de Deus: Moisés, Moisés. Deus falou com Moisés, e Moisés passa agora de 80 a 120 anos descobrindo que Deus, ele é tudo. E Moisés atravessou momentos impressionantes do cuidado de Deus, da soberania de Deus, da preservação de Deus para com o povo. Deus levanta Moisés, e Moisés levanta desculpas, dizendo: Deus, quem sou eu para libertar o povo? E vocês conhecem a história. Moisés hoje procura um judeu, seja ele ortodoxo, seja ele messiânico, que fala de Moisés, o grande legislador, o grande líder, o grande homem que Deus levantou. E Moisés descobriu que Deus era tudo, porque Moisés experimentou milagres e milagres e milagres. O mar se abriu, as vestimentas do povo foram conservadas, até as sandálias, elas não se estragavam. Tinha uma nuvem que conduzia o povo, tinha uma coluna de fogo que estava ali à noite, preservando do frio. Moisés viu tantos milagres, tantos e tantos milagres, e Moisés descobre, nesses 40 anos, de 80 a 120, que Deus, ele é tudo. Olha o contexto. Eis a razão pela qual, sabe o que Moisés faz? Escreve um salmo, dizendo, olha para o texto, capítulo 90: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração a geração. A palavra Senhor aqui não é Yahvé, não. A palavra Senhor aqui é Adonai. Qual a diferença disso, pastor? Se você traduz literalmente a palavra Adonai, Senhor, ele abre com a expressão Adonai. Há uma preservação, lógica, pelo respeito que o judeu tinha ao nome Yahvé, mas ao abrir o nome Adonai, há um reconhecimento de superioridade de Deus. Tu és superior, Adonai. Tu és o Todo-Poderoso, Adonai. Eu sei quem é o Senhor. Eu passei 40 anos da minha vida descobrindo e aprendendo e assentando o meu coração que Tu tens poder. Eu sou finito, eu sou limitado. O que seria de mim sem o Senhor? E ele abre esse salmo dizendo: Senhor, Tu tens sido. E aqui eu estou aqui nesta manhã com essa devocional para dizer ao teu coração: Deus não será. Ele foi, Ele é hoje, e Ele será o nosso refúgio de geração em geração. Aleluia, amém. Ele tem sido nosso refúgio hoje, Ele será o refúgio dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações que virão, se Cristo não voltar. Ele é refúgio. E aí, irmãos, sem muitas delongas aqui, veja, Moisés fala que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Veja, aqui claro que os montes, eles nasceram, eles foram criados. Nós somos criacionistas. Alguém criou, alguém estabeleceu, alguém determinou, alguém que é de eternidade em eternidade. Por isso que Davi faz essa comparação dizendo: Tu és eterno, eu sou transitório. Tu és poderoso, eu sou finito. Tu és imortal, eu sou mortal. Porque ele cria este Salmo 90 dizendo-nos que a nossa vida é como um vento, como um vapor que passa de maneira rápida. Eis a razão pela qual ele chega ao verso 12 e diz assim: Deus, por isso que eu te peço, ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos o coração sábio. Olha o que Moisés fala aqui. Ele chega no verso 17, dizendo: ensina-nos, mas presta atenção que ele vai dizer no verso 17, e aí termino esta devocional hoje dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Duas coisas ficam claras aqui para mim. Primeiro, esta oração de Moisés final revela-nos uma dependência de Deus. Senhor, seja sobre nós a tua graça, ó nosso Deus, ó Adonai, ó superior, ó poderoso Deus. Há uma dependência de Deus, irmãos. Nós dependemos de Deus para tudo. Não imagine você, ledo engano, imaginar que você consegue sozinho. Ledo engano que eu possa imaginar que eu consiga sozinho. Mesmo e apesar do tempo que nós temos de caminhada com Cristo, nós dependemos de Deus. Eu estou falando do grande legislador, de alguém que viveu, experimentou, viu, contemplou o endurecimento do coração de Faraó, as maravilhas que foram as pragas do Egito. Ele viu o agir de Deus, o poder de Deus, a preservação de Deus. Ele reconhece que é dependente de Deus. Eu estou aqui para lhe dizer: nós dependemos de Deus, aleluia. Nós dependemos de Deus. Deus vem, seja sobre nós a tua graça. Ou seja, Moisés disse: vem o teu favor sobre nós. Eu dependo de ti, Deus, eu dependo de ti. Há um reconhecimento da dependência de Deus, mas em segundo e último lugar, há também, queridos, um reconhecimento da fragilidade do coração humano. Se você prestar atenção, ele diz assim: Deus, eu dependo do Senhor, porque eu sei que é um Senhor, mas eu sou frágil. Por isso que eu te peço, ó Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Além de reconhecer que somos dependentes de Deus, eu estou aqui para lhe dizer também que nós somos frágeis, limitados, tão pequenos, tão diminutos, tão finitos. Esses dias foram dias difíceis lá para a nossa família em relação a Júnior. E disse para alguns irmãos, e ele ainda já recebeu alta da UTI, graças a Deus. Está só esperando um quarto desocupar. Deus é bom. Mas, irmãos, de segunda para terça-feira, sobretudo na terça-feira pela manhã, o que nós vimos ali naquela UTI, o coração ficou já se preparando para a notícia mais dura, pelo estado clínico e físico dele. E conversava com o pastor Célio ali, como pai, como irmão, e quando nós saímos da UTI ali de terça de manhã, ele disse assim: eu não gostei do que eu ouvi. Eu disse: eu também, difícil, muito difícil, gostei também não. E como nós somos finitos, limitados, irmãos, pequenos, como a enfermidade se apodera do nosso coração e nós reconhecemos: sem Deus nós somos tão frágeis. Moisés reconhece isso. Eu estou aqui nessa manhã para dizer ao teu coração: nós somos dependentes dele, nós somos frágeis, fracos. A enfermidade vem, toma aquele que está em pé e o coloca no leito, e ali uma dependência total de Deus. Verdade é, a aparelhagem, a questão médica, a intervenção médica é extremamente importante, porque Deus levanta e Deus usa, mas há um conceito que Moisés chegou aqui claramente: somos frágeis. Por isso que nós não podemos bater no nosso peito e falar assim: sou forte, nada, nós dependemos de Deus. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer: nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Nós somos frágeis. Se Deus não for por nós, nós estaremos consumidos, destruídos, carecemos da intervenção poderosa do Senhor para tudo, aleluia. Por isso que eu quero concluir dizendo ao teu coração: seja sobre a tua vida a graça do Senhor, que Ele confirme as obras das tuas mãos, em nome de Jesus, amém.